Fala, meus queridos, tudo beleza? No vídeo dessa semana a gente vai trazer para vocês um comparativo tete a tete, item a item sobre Noosa, que era o lugar onde a gente morava, e Adelaide. Isso porque a gente deixou uma caixinha lá no Instagram e vocês decidiram por esse vídeo. Então, se você não segue a gente lá ainda, vai lá no Instagram, segue a gente, porque a gente costuma dizer que lá é para os íntimos, né? É isso aí, para os nossos amigos próximos. Exatamente. Por quê? Porque a gente está lá ativo muito mais tempo, tem muito mais interação. Então, se você quer participar mais da nossa vida e quer conversar mais próximo com a gente, vai lá no Instagram. E se você quer saber sobre essa diferença entre Noosa e Adelaide, o que faz? Só fica até o final desse vídeo. Fica até o final do vídeo porque tem muita informação sobre as duas cidades para você. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo. E como o Lucas falou, segue a gente lá no Instagram e todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente completou 6 meses morando aqui em Adelaide e já nos sentimos à vontade para passar para vocês o nosso ponto de vista, a nossa percepção sobre morar aqui e também trazer um pouco da nossa percepção e ponto de vista de quando a gente morava em Sunshine Coast, mais precisamente em Noosa, que é aquela cidade pequenininha, turística, que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Só pra deixar claro, gente, a gente vai passar pra vocês a nossa perspectiva, são as nossas percepções. Pode ser que você venha pra Adelaide e encontre uma coisa totalmente diferente do que a gente tá falando, porque a gente sempre falou aqui no canal que cada um tem a sua perspectiva e a sua realidade aqui na Austrália. Então vamos lá? Começando aí por um dos itens que é um dos mais polêmicos quando se fala em Adelaide, que é o quê? O clima. Como é o clima de Adelaide comparado com o clima de Noosa? Bom, aqui em Adelaide as estações do ano elas são muito mais definidas do que em Noosa. Então aqui a gente tem um inverno de verdade, um outono de verdade, uma primavera de verdade e um verão de verdade e bota de verdade nisso, tá? O clima aqui é um clima temperado. O que significa? No verão é muito quente e no inverno é muito frio. Teoricamente, porque chegamos aqui do meio do verão pro final e colocamos blusa no verão, né, esse ano. E a galera disse que foi um verão atípico. E não foi muito quente. Claro que o que acontece? Antes da gente vir pra cá, a gente achava que ia fazer 40, 50 graus todos os dias do verão. E não é bem assim, gente. Fica muito quente, realmente, 40, 42, 43 graus. Mas é, sei lá, uma semana e passa. Aí depois mais alguns dias ou uma semana e passa. Então assim, não é tão terrível assim. É quente, mas é suportável. A gente pegou, inclusive, 42 graus aqui e a gente sobreviveu, né? Todo mundo sobrevive, senão ninguém moraria em Adelaide. Mas um dos pontos principais da diferença do clima aqui de Adelaide com o de Noosa é que Adelaide tem um clima seco. E Noosa tem um clima muito úmido. Isso faz muita diferença em vários sentidos, que eu já vou explicar. Bom, o verão de Noosa é muito quente, né? E é um quente constante, assim. Todos os dias bate mais do que 30 graus, Sim. né? Com a umidade muito alta. Chegou a bater lá a umidade de 98%. Né? Então, assim, é uma umidade altíssima, dá aquela sensação de que você está numa sauna, você fica suando o tempo todo e é realmente calor, muito calor. Até na sombra você sua e faz um calor quase que insuportável também. E é mais constante, ou seja, no verão vai estar quente, no matter what, não tem como fugir, vai ser quente no verão. E aí depois vem um verão mais leve, que seria aí, o outono. O verão mais leve. Exatamente. E quando chega o inverno lá em Noosa, chega a fazer frio sim, tanto frio quanto aqui em Adelaide, acredite ou não. Mas é diferente, porque o que acontece? Amanhece lá em Noosa, tipo 7 graus, 5 graus. Esse ano fez 5 graus de manhã lá. Exatamente. Só que aí o que acontece? Durante o dia a temperatura sobe e atinge aí 22, 23, às vezes 24, até 26 graus e fica aquele clima gostoso, né? Aí é bom demais. Aí a melhor época do ano para ir para Sunshine Coast, Queensland, é o inverno, gente. Exatamente. Porque chove menos também, a água fica mais clara, não é tão quente, então tem uma série de coisas aí. E o inverno aqui em Adelaide, ele bate essa temperatura de 4, 5 graus, como a gente pegou aqui, e as máximas não passam de 14 graus, 13, 12. 14, Teve um dia, inclusive, que não passou de 10, né? Não passou de 10. Na verdade, foi o dia mais frio que a gente pegou aqui. Foi semana passada, inclusive. Tava ventando muito. Eu acho que esse é o grande problema do inverno de Adelaide.
porque venta muito e chove muito. Então isso daí deixa a sensação térmica um pouco pior. Então por isso que a gente tem a impressão de que aqui é muito mais frio. Claro, é mais frio, mas também não é muito mais frio, gente. Será que vocês me entendem? Não, e aí fica aquele clima meio Inglaterra, assim, que fica dias de clima cinzento, né? Aquele clima todo nublado e tal. E isso geralmente não acontece em Nussa, assim, no inverno principalmente, né? Claro que chove lá em Nussa e ficam dias chovendo também, mas não é que nem aqui. Aliás, outro ponto muito louco aqui de Adelaide é que você pode amanhecer um dia maravilhoso e de repente fechar o tempo, chover pra caramba e voltar a ficar um dia maravilhoso. Isso raramente acontece em Nussa. Quando o dia amanhece nublado, provavelmente vai se manter nublado até o final. Claro que isso pode variar, mas não é tão comum quanto aqui em Adelaide. Exatamente. Então, pra resumir, se você gosta de calor e se você gosta de pegar uma praia o ano inteiro, porque sim, gente, da praia o ano inteiro lá em Sunshine Coast, principalmente no inverno, que era a época que a gente aproveitava mais a praia lá, né? Você vai pra lá, porque lá é praia, clima de calorzinho, é muito bom. Agora, aqui em Adelaide você não vai conseguir pegar praia todo ano, assim, toda a época do ano, só no verão, infelizmente, porque a gente tem essas estações do ano mais bem definidas. E resumindo, o verão, o outono e o inverno que a gente tá pegando aqui em Adelaide, a gente acha que não é tão ruim assim quanto a gente achava antes de vir pra cá. Resumindo, se você é um pouco fã de frio ou muito fã de frio, você vai se dar bem em Adelaide, porque a maior parte do tempo que a gente está aqui, né, desses 6 meses, a gente passou usando blusa, né, que é uma coisa que é muito rara lá em Nussa. Praticamente lá em Nussa você usa blusa aí durante só uma semana no ano, então é muito mais tranquilo. Você vive de bermuda, chinelo e camiseta em Nussa e isso realmente não vai acontecer em Adelaide. E já que a gente está falando de clima, a gente vai para um outro ponto que é muito diferente, que é a vibe das duas cidades, né? Porque se você pega Nussa, uma cidadezinha pequenininha, aquela cidade de destino de férias, você mora lá e você sente como se você estivesse de férias o tempo inteiro. Então você vive de férias. E é totalmente diferente da vibe de uma cidade maior, uma cidade onde as pessoas trabalham engravatadas, onde as pessoas têm um estilo de vida diferente. Então essa vibe dos dois lugares é totalmente diferente. Isso não significa que você não vai trabalhar pesado em Nussa, tá? Tem essa vibe de parecer que você está de férias, mas você trabalha duro e às vezes até mais do que em Adelaide, dependendo do que você faz. Mas com certeza a vibe é completamente diferente. Nussa é uma cidade turística, pequena, tem aquela vibe praiana, as pessoas lá são muito mais tranquilas, naquele clima mais relax, ninguém tá com pressa, tem tudo isso. Adelaide, a galera já é mais... como eu posso dizer, estressada, mais apressada, mais busy, né? Mais ocupada, né? Exatamente. O trânsito de Nussa, para vocês terem uma ideia, Nussa tem 2 semáforos na cidade inteira, é muito pequena, quase não tem trânsito, só nas férias mesmo é que tem bastante trânsito porque muita gente viaja para lá de carro e fica até infernal. Mas não se compara com Adelaide, que já é uma cidade que é muito maior e tem muito mais trânsito, muito mais gente andando de carro. E sim, o povo é mais apressado, mais busy, mais louco no trânsito, digamos assim, porque a galera aqui é loucona no trânsito. Nossa senhora, você tem que tomar até cuidado se você for dirigir aqui em Adelaide, se não estiver muito acostumado, o povo corre e não tá nem aí não. O povo é meio retardado no trânsito aqui com relação a Nussa, tá? Não sei como é Sydney, não sei como é Melbourne, estou falando de Nussa com relação a Adelaide, né? Ou Adelaide com relação a Nussa. Então são vibes completamente diferentes, com ritmos de vida completamente diferentes. Claro que se você sai um pouquinho do centro da cidade e vai morar perto das praias aqui em Adelaide, a vibe já muda, né? A galera já é outra, já não tem tanta gente mais engravatada, tanta gente estressada. Então assim, você consegue encontrar vibes diferentes em vários lugares aqui de Adelaide, né? A gente tá falando mais assim no geral mesmo para fazer essa comparação. Outra coisa que a gente notou diferença também é no custo de vida entre Nussa e Adelaide, porque Nussa é uma cidade turística e é uma cidade de turismo chique, onde a galera com grana vai para lá. Então as casas são mais caras e isso eleva o valor do aluguel. E eu tô falando do aluguel porque no geral o custo de vida na Austrália é muito similar, assim, preços de supermercado, gasolina, no geral, estou falando no geral, o preço é muito similar. Mas o valor do aluguel entre Nussa e Adelaide tem uma boa diferença, a gente notou isso
principalmente agora que a gente está pagando aluguel aqui em Adelaide, que o aluguel é mais baixo do que o aluguel que a gente pagava lá em Noosa. Na verdade, não é que o aluguel é mais baixo, a gente está morando numa casa muito maior, com mais quartos, muito mais espaço, e é uma casa mesmo, não é uma unit. A gente morava numa unit lá em Noosa. Por sinal, se você ainda não assistiu o tour da nossa casa lá de Noosa, vou deixar aqui no card para vocês poderem assistir. Mas a gente paga basicamente o mesmo valor de aluguel para uma unit, que é uma casa bem menorzinha, do que a gente paga aqui em Adelaide, que é uma casa bem maior, a gente paga a mesma coisa. Então a gente chegou à conclusão de que o custo de vida é menor aqui com relação ao aluguel. E a gente está comparando aqui a proximidade com a praia, não com a cidade, porque em Noosa a gente morava perto da praia e aqui em Adelaide também moramos perto da praia, um pouco mais afastado da cidade. Quando você vai mais para o centro de Adelaide, o aluguel, claro, é mais alto. Agora, um ponto bem importante que a gente notou de diferença entre Noosa e Adelaide é a segurança. A gente sempre falou para vocês que a gente se sentia 100% seguro na Austrália, porque a Austrália pra gente era Noosa. E Noosa, a gente costuma dizer que não acontece nada, gente. Tipo assim, não acontece nada, nem coisa ruim, nem roubo, nem nada. Literalmente, é muito difícil acontecer uma coisa lá em Noosa. Antes de mais nada, esse vídeo estamos comparando segurança entre Noosa e Adelaide, não Brasil e Austrália. Então não vem aqui comentar, mas vocês estão falando aí? Não, calma, calma. Isso não tem comparação. A segurança na Austrália, no geral, não se compara com o Brasil. Mas entre as duas cidades, há sim uma pequena diferença, porque claro, como a gente falou, Noosa é uma cidade pequenininha, turística e tal. Quando acontece alguma coisa, é furto de bicicleta, é alguém que roubou alguma coisinha, geralmente são adolescentes que fazem esse tipo de coisa. E em Adelaide a gente já notou que, até por ter mais gente vivendo aqui em Adelaide, a segurança é um pouco diferente, né? Até pelo perfil de pessoa que mora em Adelaide com relação a Noosa. Então, existem mais casos de violência em Adelaide do que em Noosa e também de roubos e furtos. Aqui é mais comum, por exemplo, quebrarem a janela de um carro para roubar o que tem dentro, quebrarem vitrinas de loja para roubar alguma coisa, entrarem em casas, não é muito comum, tá? Não é um negócio que você precisa ficar com medo, porque a gente mora aqui já há 6 meses e nem perto de acontecer nada. A gente já dormiu, gente, com a garagem aberta, com a porta aberta e não aconteceu nada, graças a Deus. Eu acho que isso tá mais ligado mesmo à relação de drogas, né, e violência mais voltada nesse ponto aí, de tráfico de droga, de violência porque o cara tá drogado e quer pegar coisa para comprar mais droga, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que você vai estar andando pela rua e alguém vai armado te assaltar ou te parar. Jamais. Isso aqui na Austrália. Isso jamais. Eu acho que nem nunca tem. ouvi falar, na verdade, né? Eu nunca ouvi falar. Pegando o gancho então da segurança, isso pode estar muito ligado ao perfil da população das duas cidades. Sim, quem vai para Noosa? Noosa vai as pessoas que estão de férias, que vão curtir e tal. E quem mora em Noosa são as pessoas que basicamente mantêm a cidade funcionando, né? São os trabalhadores, são os empresários. Os aposentados. Os aposentados, tem muito aposentado. Tem muita gente que se aposenta em Melbourne, em Sydney e vai morar em Noosa depois de aposentado. Então, a média da idade lá em Noosa é muito alta, tem muito aposentado, muita gente idosa morando lá. Então, isso gera uma diferença de perfil das pessoas que vivem em Adelaide e vivem em Noosa e visitam as duas cidades também. Tá? Em Noosa, por exemplo, você não vê aborígene, você não vê tanto asiático, tanto indiano, tanto multiculturalismo. É uma coisa mais australiana mesmo, é um cantinho, um recanto dos australianos. E aqui em Adelaide você já encontra gente do mundo inteiro, você já vê morador de rua, você vê bastante aborígene. Então são perfis de pessoas diferentes, com objetivos de vida também diferentes e que estão em momentos diferentes de vida também. Aqui em Adelaide também tem muitos aposentados, né? A gente notou isso também, tanto quanto Noosa. A gente vê bastante gente de idade pela cidade e isso é muito legal, porque o que eles dizem? Em Adelaide, os australianos, eles nascem, aí eles formam a família deles e os jovens saem daqui. Eles vão para cidades maiores e daí eles formam família e tal e voltam quando eles são aposentados. Então é mais ou menos assim que funciona a galera australiana aqui de Adelaide. Dizem que é por isso que tem muita oportunidade aqui em Adelaide, porque fica um gap aí de idade que é justamente da mão de obra, né? Exato. São naquela idade do trabalhador,
que é a melhor idade para se trabalhar e gerar a renda para a cidade. Então essa galera tá fora e aí depois elas voltam. Então fica um gap aí faltando essa mão de obra e essa força, e é por isso que dizem que Adelaide tem oportunidade de emprego também. E falando em emprego, Adelaide tem mais de 500 profissões na lista de demanda, e a gente acredita que seja por causa desse gap que tem aí quando a galera sai daqui e depois volta. Então se tornou um grande centro para a imigração aqui na Austrália. E como é que será que é essa diferença para estudante quando se fala em emprego entre Noosa e Adelaide? Bom, Noosa, como a gente já falou, é uma cidade turística e pequena, então logo os empregos são mais voltados para a área de hospitalidade. É muito mais comum para quem acaba de chegar como estudante encontrar empregos em restaurantes, hotéis, limpando, lavando louça, fazendo essas coisas básicas de hospitalidade que você não precisa muito do inglês. Tá? Mas isso vai depender muito do seu nível de inglês, da sua experiência, de quão cara de pau você é de sair na rua para procurar emprego e tudo mais. E Adelaide já oferece talvez um leque um pouco maior de possibilidades de você arrumar emprego e fazer dinheiro de outras formas que Noosa talvez não seja tão completo assim. Isso não significa que não tem emprego em Noosa, tá? E também não significa que tem emprego sobrando aqui em Adelaide. Do que a gente percebeu é que Adelaide exige sim um pouco mais de experiência e um pouco mais de inglês. Então, não é que não tem emprego, tem muito emprego, muita oportunidade, mas talvez você tenha que ralar um pouco mais, você tenha que se esforçar um pouco mais para encontrar esse emprego do que em outros lugares da Austrália. E Noosa também vai depender da sazonalidade, porque se você chegar lá no verão, é quando a galera toda está indo passar férias lá e os empregos aumentam sim as oportunidades de emprego. Se você chega no inverno, que é na baixa temporada, ou entre as estações nas baixas temporadas também, fica um pouco mais difícil. Mas, falando aqui da nossa experiência, a gente chegou em setembro? Agosto, final de agosto. Não, meio de agosto, era inverno. Inverno ainda, a gente chegou no inverno ainda. Então, chegamos no final do inverno e encontramos emprego na segunda semana morando lá. Então, vai depender muito aí da sua experiência. Como a gente sempre diz, cada um vai ter uma experiência diferente aqui na Austrália, então pode ser que você demore um pouco mais para encontrar, pode ser que você encontre mais rápido. Isso independe do lugar que você vai chegar, tanto aqui em Adelaide quanto em Noosa. Falando de empregos para quem já tem inglês ou para quem já tem uma formação, obviamente Adelaide tem muito mais opções para quem trabalha como engenheiro, TI, medicina ou qualquer outra coisa. Noosa fica realmente mais voltado para a área de hospitalidade. Não significa que não tenha emprego em TI em Noosa, né? A gente encontrou um cara lá, um brasileiro, que arrumou um emprego. Que arrumou emprego em Noosa na área de TI. A gente até falou pra ele, nossa, nunca ouvi falar em ninguém que trabalhava em área de TI. Ele conseguiu até sponsor lá. Exatamente. Existem possibilidades em qualquer lugar da Austrália. Encontre a sua. Já que a gente tá falando de uma cidade pequena e uma cidade grande, é claro que Adelaide tem muito mais estrutura do que Noosa. E essa foi uma das razões pelas quais a gente quis sair de Noosa, porque a gente queria morar numa cidade com uma estrutura maior. Então, por ser uma cidade grande, Adelaide tem todas as principais lojas, todos os principais supermercados, tem tudo que você procura dentro da cidade. E isso é muito bom. Outra coisa que funciona muito bem aqui em Adelaide é o transporte público, porque aqui a gente tem ônibus, tram, que é aquele bondinho que fica andando pela cidade, né, pelo centro da cidade, e tem o trem, que esse trem, gente, salva a nossa vida aqui em Adelaide. Muita gente que vai ouvir a gente falando isso aqui, que mora em Sydney principalmente, ou veio de Sydney, vai falar, não, mas o transporte público não funciona assim, com essa maravilha em Adelaide. Realmente não funciona, como em qualquer lugar do mundo, acho que nunca vai ser perfeito, mas se você comparar com o Noosa, que só tem ônibus, realmente Adelaide ganha nesse aspecto, assim, de longe. Nossa, disparado. ganha disparado. Em Noosa dava 6 horas, já não tinha mais ônibus, gente. Não tinha como voltar pra casa. Então, assim, a diferença é muito grotesca, né? Não tem como a gente comparar o transporte público e a estrutura que a gente tinha em Noosa com a estrutura que a gente tem aqui em Adelaide e transporte público. Enfim, são duas coisas totalmente diferentes. E falando nisso, a Dani tocou num ponto interessante, que é também a hora que a cidade dorme, né? Porque Noosa dorme muito cedo, tudo fecha muito cedo, você já não vê mais ninguém na rua, já 8 da noite, se você sair, você só vai ouvir os morcegos, gente. né? Morcegos, possums e tudo mais. Exatamente.
E aqui em Adelaide tem sim uma vida um pouco mais noturna, você encontra coisas 24 horas, você encontra uma balada, você encontra algumas coisas mais que você não encontra em Noosa. Então Adelaide vive um pouco mais, até um pouco mais tarde do que Noosa, com certeza. E já pegando esse gancho de coisas pra fazer, uma das coisas que a gente mais ama aqui em Adelaide são as milhões de coisas que a gente tem pra fazer. Gente, tem muita coisa pra fazer. Adelaide é uma cidade que tem praia, tem montanha, tem vinícola, tem festivais, tem o centro da cidade, tem muita coisa pra fazer aqui. Você pode sair da praia e tomar um vinho numa vinícola no mesmo dia, né? Exatamente. E em Noosa esse contato é mais com a natureza, né? Noosa não tem muito o que fazer, principalmente se estiver chovendo, então Já ferrou. era. E tem um contato com a natureza muito mais próximo, por causa das praias, dos parques nacionais. Não é que não tem aqui em Adelaide tem diversos parques nacionais, tem muito mais opções até. Tem muito inclusive. verde na cidade, muitos parques dentro da cidade, isso é muito legal. Exatamente, além dos parques nacionais, tem os parques, né, as praças, digamos assim, no meio da cidade, que tem quadra de tênis, que tem lugar para você jogar basquete, tem churrasqueira, tem Ralph? Aquele negócio de skate. Eu acho que é Ralph que chama, eu não sei. Eu acho que é isso. Aquele U lá que tem para skate para você brincar. Então assim, tem muitas coisas aqui em Adelaide que também tem em Noosa, mas Noosa é mais esse contato, né? Como a gente falou da vibe da cidade, é esse contato mais natureba, mais good vibes, mais tranquilo e tal. E Adelaide oferece outras opções de lazer que Noosa não tem. E por último, para os estudantes internacionais que vêm para Adelaide, a opção de escolas e cursos é infinitamente maior do que em Noosa. Claro, de novo, não tem como comparar uma cidadezinha pequenininha. Acho que a gente pode falar no geral Sunshine Coast também, Sunshine no porque geral. acho que nem Sunshine Coast tem como comparar. Mas tem pouquíssimas opções de escola e cursos por lá. Na verdade, tem o TAFE, que é o maior de cursos VET, né? Que aí você vai ter uma gama muito maior. Mas aqui em Adelaide você tem várias escolas diferentes, não só o TAFE, com vários tipos de curso e várias escolas de inglês também, né? Inclusive universidades, mais opções de graduação, pós-graduação. Aqui em Adelaide tem infinitas possibilidades e opções de escolas de inglês. E Noosa praticamente só tem duas, o TAFE e a Lexis, que é onde a gente estudou. São boas escolas, isso não significa que você não vai ser bem atendido lá, mas diminui aí a gama de opções que você vai ter com certeza. Então, para resumir, é muito difícil comparar Sunshine Coast no geral, onde fica Noosa, e Adelaide, porque são duas regiões completamente diferentes. Sunshine Coast inteira tem 300 mil habitantes só, enquanto que aqui em Adelaide tem mais de 1,3 milhão. Então são duas regiões totalmente diferentes e fica muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação. Mas a gente resolveu sair de Noosa e vir para Adelaide porque a gente realmente queria viver uma coisa totalmente diferente e é o que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente, aqui a gente está vivendo uma vida completamente diferente do que a gente vivia em Noosa e a gente quis buscar exatamente isso, porque Noosa já foi um choque de realidade pra gente e a gente quis mudar novamente para conhecer uma outra Austrália. Então não dá para definir qual é a melhor cidade para se viver, não tem como escolher a melhor cidade, não existe isso, depende do que você está buscando, depende do seu estilo de vida, depende do que você gosta, depende de uma série de fatores. Então não tem a melhor ou pior cidade, tem a cidade que mais se encaixa com o seu perfil, então você põe aí na balança o que é mais importante para você. Então assim, você pega alguns pontos, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, e aí você pesa e você vê o que é mais importante para você, o que é mais legal para você e você decide com relação a isso. Não existe cidade melhor ou pior. Existe a que mais se encaixa para o que você está buscando, para o que você está vivendo, para o momento que você está passando e para o seu perfil, enfim. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que as nossas dicas, essa comparação que a gente fez, tenha ajudado vocês. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, porque a gente adora sugestões de vídeo. Então já segue a gente lá e manda sugestão de vídeo pra gente poder gravar os próximos por aqui. Deixa aqui no comentário qual é a cidade que mais se encaixa com o seu perfil. A gente quer saber se Noosa ou Adelaide é quem vai ganhar. E também deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais. E já falei pra tudo? Já falou tudo. A pessoa tá então super eficiente. Então é isso, então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.